Sejam muito bem-vindas ao Gineceu 2. Nesse mês a gente vai ter um tema que eu considero muito especial, né? A gente vai falar sobre o nosso corpo jubiloso. Aqui hoje trago como convidada especial a Luana Medeiros, que vai trabalhar a gente numa vivência prática, né, da dança do Sagrado Ventre. E eu gostaria de dizer, né, antes de tudo, antes da gente começar propriamente o nosso conteúdo, né, que Gineceu ele nasce, né, como uma sementinha, né, desdobramento de mulheres selvagens, enfim, onde a ideia é que a gente possa mensalmente se encontrar para tratar de forma mais profunda e mais vivencial temas que estão relacionados ao nosso feminino, né? A ideia de Gineceu é exatamente propiciar essa ampliação da nossa consciência, de cada uma de nós, do que significa, né, vivenciar o feminino no ser mulher. Então, esse mês de outubro é o mês onde a gente tem toda uma campanha voltada, né, para o câncer de mama, o Outubro Rosa, e nesse sentido eu acabei me inspirando para o tema do corpo jubiloso, que é o título de um capítulo do livro de Clarissa Pinkola Estés, de Mulheres que Correm com os Lobos, onde ela trata exatamente isso, o que significa o nosso corpo para a gente mesma. Eu sempre bato na tecla, né, de que o nosso empoderamento feminino e a gente vivenciar o arquétipo da mulher selvagem, antes de tudo, começa pela nossa autoaceitação. Então, tudo começa muito primariamente pelo nosso próprio corpo, né? Como a gente se relaciona com ele, como a gente entende a existência dele na nossa vida. Então, hoje, a minha proposta com vocês é, de verdade, provocar um pouco a mente de vocês sobre tudo isso e levar algumas informações que acredito eu que vão ampliar um pouco o entendimento, o conhecimento de vocês a respeito do, né, o que significa o nosso corpo, né, numa visão mais ampla e certamente vou trazer aqui uma vertente mais oriental, né, sair um pouco da visão ocidental, onde, né, do materialismo, onde a gente vai entender o que significam os 7 corpos que nos representam aqui em nossa existência. Então, eu espero de verdade que vocês aproveitem muito esse conteúdo, que possam compartilhar isso com pessoas e mulheres que necessitam também aprender um pouco sobre isso. A ideia de Gineceu é sempre essa, né? Que uma possa indicar outra, uma possa trazer outra amiga, e assim a gente vai crescer organicamente. Gineceu é como uma semente, antes de tudo. Então, se cada uma de nós, né, vai lá colocar uma gotinha de água, dar uma semeadinha, enfim, eu tenho certeza que a nossa plantinha, a nossa flor, vai brotar de uma maneira muito linda aqui em Gineceu. Então, vamos lá? O corpo jubiloso. Então, vamos lá. A gente começa hoje com uma frase de Clarissa Pinkola Estés que diz o seguinte: o corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado e alijado do seu poder. Essa é uma frase que eu coletei do próprio capítulo Corpo Jubiloso, e eu acho que Clarissa aqui, ela expressa para a gente tudo que a gente, né, ela resume aqui tudo da forma como a gente enxerga e não enxerga, né, o nosso corpo e, portanto, quem nós somos. Quando ela fala sobre, né, que o corpo é como um planeta, ela quer trazer muito para a gente, né, a consciência, né, de que o nosso corpo ele tem tudo que ele precisa, né, se soubermos, assim como o nosso planeta tem tudo que a gente precisa, se soubermos cuidar, né, adequadamente, nós teremos essa prosperidade, num sentido mais amplo, né, de forma contínua, né? Mas por outro lado, né, quando ela fala sobre a vulnerabilidade, né, de qualquer paisagem, enfim, ao excesso de construções, eu vejo assim, né, o quanto que nós, né, ao longo da vida, somos levadas, né, a ter uma relação com o nosso corpo apenas como um objeto, né, um objeto que nos representa no mundo material, obviamente, mas que não como algo sagrado para nós, né? E que tem fases e que tem momentos
e que conversa, tem linguagem própria, conversa conosco, né? E quando ela fala das construções, eu vejo o quanto, né, que hoje, principalmente, né, com a evolução da indústria da beleza, né, nós somos levadas a nos recortarmos, né? A olharmos apenas para partes do nosso corpo, haja vista, por exemplo, essas campanhas, né, quando a gente fala, né, Outubro Rosa, né, a gente foca na mama, quando na verdade nós precisamos entender, né, que a gente é um todo, né, a gente não é partes, né, a gente não deve se relacionar com o nosso corpo apenas através de partes. Ah, agora em outubro eu vou me preocupar com o meu seio, ah, agora em novembro eu vou me preocupar com o meu útero, é como um exemplo, mas não, né, a gente tem que entender que esse corpo, né, ele, como ela diz, né, ele é como um planeta, né, e como tal, ele fala com a gente também dessa maneira integral, né. Eu vejo que quanto mais a gente tiver a capacidade de olhar para o nosso corpo com coragem, com humildade, com a aceitação, né, mais a gente vai conseguir entender, emergir o nosso poder pessoal. Que poder pessoal é esse que eu, né, tanto cito aqui com vocês, seja em Mulheres Selvagens, nos meus cursos, e até mesmo em Gineceu. Eu falo aqui da nossa capacidade de lidar com as adversidades da vida, com os nossos desafios, com tudo aquilo que nós somos obrigadas, né? Obrigadas a vivenciar todos os dias. Como mulheres, nós temos aqui as nossas missões profissionais, de mãe, de mulher, dona de casa, por que não, né? De cidadãs, né? E o nosso papel é fundamental, né? Em cada um desses planos, em cada um desses ambientes. Então, a questão do poder pessoal, eu acho que ele é tão fundamental, né? Por quê? Porque é a partir desse poder pessoal que nós conseguimos implementar, existir, né? Fazer as coisas do nosso jeito, né? Não que o nosso jeito é o perfeito, é o único, mas ao fazermos as coisas do nosso jeito, nós vamos entendendo, né, que nós temos sim uma capacidade de influenciar positivamente, né, que é essa ideia, aqueles que nos rodeiam, né? A sociedade que habitamos. Então, quando a gente fala aqui do nosso corpo, a gente precisa entender que ele é mesmo uma peça fundamental nesse processo da gente entender a nossa força, né? E que esse respeito, né, quando eu falo, né, do corpo como um templo sagrado, é também a gente entender, né, que a partir das fases da nossa vida, ele vai se apresentar, né, e vai se mostrar ao mundo, e vai se mostrar a quem amamos, e vai se mostrar a nós mesmas, né, da forma, né, como ele se vê também agora, né? Aquelas nossas buscas pela juventude eterna, muitas vezes, faz com que a gente se descole de algumas coisas que são tão importantes para a gente, né, que são muito mais ligadas à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, né, enquanto até do que se refere aos saberes do feminino. Então, a questão do corpo como um planeta, né, é a gente entender que através do nosso corpo nós nos relacionamos com tudo que está em volta da gente, né? Os nossos sensores, né, que estão aqui presentes em um dos nossos corpos, a gente hoje vai falar sobre os 7 corpos, eles são capazes de trazer para a gente informações fundamentais para que a gente tome melhores decisões, né, e para que a gente tenha uma existência, uma vida muito mais plena e muito mais potente, né? Porque cada vez que eu aceito quem eu sou, cada vez que eu aceito o corpo que eu tenho, cada vez que eu aceito as emoções que esse corpo se apresenta para mim, né? Menos eu gasto energia nesse processo de rejeitar, né? De esconder, né? De criar sombras para mim mesma, né? E com isso a minha potência, né? A minha bateria, ela se torna muito maior, né? E muito mais positiva. Então, é nesse sentido, tudo aquilo que eu bloqueio, tudo aquilo que eu rejeito, acaba ganhando muito mais força. Então, acaba se tornando um dos nossos predadores, e eu tenho certeza que aqui, né, todas nós estamos nessa busca, na busca da gente aprender
primeiro, a descobrir, né, quais são as nossas potências, e segundo, aprender a trabalhar com elas, aprender a lidar com elas, aprender a usá-las, né, em nosso favor e em favor, né, do todo, em favor de toda a sociedade, a favor do mundo, a favor desse planeta. Então, essa frase, para a gente começar a pensar um pouco, né, sobre o que significa o nosso corpo, né, na nossa vida, né, como um todo, né, se a gente parar para pensar, desde a adolescência até aqui, né, mas sobretudo nesse momento de agora, já que estamos aqui, nessa busca, nesse momento. Não é verdade, mulheres? Então, né, vamos então hoje falar um pouco sobre os sete corpos. Acredito que, né, eu vou trazer um conhecimento que eu adquiri, na verdade, através de vários cursos que fiz ao longo da minha vida, né, cursos de diferentes naturezas, mas sempre voltados aí para esse autoconhecimento, né, e muitas vezes um autoconhecimento até num campo mais espiritual, né, sem relacionarmos isso a nenhuma religião, ok? Mas segundo as tradições orientais, eu acho muito interessante e faz muito sentido, né, para mim, quando hoje eu faço essa conexão de tudo que eu já li, de tudo que eu já aprendi, enfim, para a gente olhar para o nosso corpo, né, dessa maneira mais ampla, né? E aí a gente vai entender até porque muitas técnicas hoje embrotam, né, em torno da gente, né, propiciando, né, com a proposta de nos curarmos. Sim, né? Porque de verdade, quanto menor a nossa consciência sobre, né, tudo isso que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, maior é a possibilidade da gente adoecer, né? A gente adoecer não só do corpo físico, mas de uma maneira mais ampla, né? E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês, para que a gente possa refletir, né, sobre como a gente está se tratando, como a gente está se cuidando, como a gente está se amando, né? Porque, antes de tudo, é a representação do nosso auto-amor, né, que se revela quando a gente olha para a gente mesma e percebe, né, se a gente está bem ou não, e que doença que está se apresentando para a gente, né, como um fruto de algo mais prolongado, ou seja, passei tanto tempo não me vendo, não me aceitando, não me cuidando, que hoje eu percebo a manifestação de doenças no meu corpo físico. Então, isso é algo para se pensar. Por isso, escolhi os sete corpos como o tema, né, dessa noite. A gente hoje, agora a gente vai falar um pouco, vai para um mental aí para a gente refletir juntas, para depois, né, a gente ter a parte prática que será apresentada, né, pela a minha convidada especial. Então, vamos aos sete corpos, vamos conhecer primeiramente eles. É interessante a gente perceber, mulheres, que, né, esses sete corpos, a gente, né, sempre vai, quando a gente fala de corpo, automaticamente a gente identifica, vai pensar nesse corpo mais denso, né, que a gente tem. Só que, né, dentro desta visão oriental, né? Nós temos sete corpos, ou seja, a gente vai dessa visão, desse campo mais material para um campo mais sutil, né? Todos eles estão interligados, todos eles, de alguma maneira, impacta no nosso corpo físico. Então, são eles, né? Então, em primeiro lugar, o corpo físico, depois a gente tem o duplo etérico, o corpo astral, o mental concreto, o mental abstrato, o búdico e o átmico. Então, vamos conhecer um pouco, né, assim, dentro da nosso tempo, né, previsto aqui para o nosso encontro, para o Gineceu 2, é claro que eu estou trazendo um recorte, acho que se o assunto interessar vocês, vale a pena vocês se aprofundarem nisso, sim, porque traz bastante informação. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês, né? Disponibilizei para vocês, na verdade, um infográfico onde vocês vão ter em cada um dos corpos dicas, né? Caminhos
para vocês cuidarem de cada um deles. Mas eu vou cuidar de todos, né? Como é que é isso, Cris, né? Eu vou ter que fazer tudo isso? Não, eu acho que é aí que entra em ação, né, a intuição de vocês, né? Quanto mais vocês estão se vendo, se olhando, com certeza vocês estão escutando vozinhas aí dizendo, né, como é que vocês estão. E ao conhecer os 7 corpos, vocês vão reconhecer aonde é que está pegando, né, mais ou menos, e pode lançar mão, né, dessas técnicas. Algumas delas dá para fazer perfeitamente em casa, sozinhas, é só aprender, né? Talvez até assim, aprender a respirar já é um caminho, né, de cura, já é um caminho de equilíbrio, né, desses nossos corpos, com certeza. A respiração é uma ferramenta incrível, né, do ponto de vista da gente conseguir baixar estresse, conseguir equilibrar emoções, né, para ter uma visão mais ampla, né, um raciocínio mais límpido, né, para que a gente possa, né, fazer a nossa jornada, fazer a nossa caminhada com mais segurança, menos emoções negativas, né, como, por exemplo, o medo, que talvez seja a emoção que é mais percebida, mais vivenciada, mais sentida, né, por todas nós, fruto desse mundo, né, que usa o medo como um mecanismo de controle. Então, vamos lembrar sempre disso. Então, o medo como uma emoção que a maioria de nós, em maior ou menor medida, sentimos, né, que é reflexo do mundo externo, da realidade externa que, né, que a gente compartilha, né, e que não está nada fácil, vamos combinar. Então, assim, voltando à respiração, pode ser um exercício que dá para a gente fazer sozinha e que ajuda enormemente nesse processo nosso, né, de cura e de saúde integral. Bom, então vamos aos nossos 7 corpos, né? Então, assim, como eu comentei, né, o corpo físico é aquele, né, que nós todas conhecemos, enfim, é o que a gente mais se liga, aquele que a gente olha no espelho quando olha, né, meninas? Muitas vezes, e quando eu falo do nosso processo de autoaceitação, é o número de minutos, né, que a gente tem coragem de se olhar no espelho, né, faz parte desse, para a gente sentir um pouco esse termômetro, né, do quanto a gente está se aceitando, do quanto a gente está se amando, né? Então, esse corpo físico, ele de verdade ele tem um papel fundamental, né? Vocês vão perceber isso aqui ao longo da minha palestra, é que é através dele, né, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos consciência de que há algo errado em nós, né? Através de uma dor, através de uma erupção na pele, através de um inchaço, né? Então, através dessas anomalias, né? Sim, são anomalias, né? Nós vamos perceber que ele está falando, oi, né? Olha para mim, tem alguma coisa errada aqui, né? E a gente precisa compreender, né, que esse corpo físico, né, que tem esse objetivo, né, de trazer essa representação da saúde ou não, ou seja, da saúde ou da doença, né? É ele que diz assim, olha, você está se cuidando bem, né? Você está cuidando dos nossos 7 corpos bem ou não, né? Então, isso que eu quero... Por isso que eu, na verdade, quando eu falo do corpo jubiloso, quando eu trouxe o corpo jubiloso, é para que a gente perceba, né, o quanto que o nosso corpo, ele traz informações para a gente que são poderosas e preciosas para a nossa felicidade mais plena, né? Para a nossa potência, né, para que a gente possa usar todas as nossas competências, né, como eu diria, com toda a sua potência, né? Então, é prestar atenção nesse corpo físico diariamente, né? Às vezes uma coisinha que aparece na unha, às vezes uma coisinha que aparece no couro cabeludo, nos olhos, enfim, né? E sempre pensar, né? Por que que isso apareceu em mim? Por que que isso está acontecendo no meu corpo agora, né? Então, esse corpo físico, ao se expressar, vocês precisam também conversar com ele, né? Então, não é uma via de mão única, ao contrário, então, assim, é vocês
de verdade olharem, né, e pensarem o que está acontecendo para que isso tenha aparecido em mim agora, né? O que que eu preciso olhar, né? De verdade, é essa a pergunta, né? Bom, então a gente vai para o corpo duplo etérico, né? Fonte da vitalidade do corpo físico, né? Instintivo, e é onde ficam os 7 chakras. Para vocês que me acompanham mais tempo, a gente sempre faz, né? No Mulheres Selvagens, já desde lá tem algumas aqui que, né, já estavam comigo desde as rodas meditativas que a gente fazia no presencial. Então a gente sempre faz, né? É muito comum eu estar trabalhando isso com vocês, que é o alinhamento dos nossos 7 chakras. O que são os chakras? Eles são pontos energéticos, né, que representam alguma coisa em especial e importante, né, para essa saúde integral, para esse nosso equilíbrio, né? Então, como um exemplo bem rápido, né? A gente começa lá com o chakra básico, chakra de cor vermelha, que está localizado na base da nossa coluna vertebral, né? Esse é um chakra que é o chakra que se liga à terra, né? E ele está muito voltado para a gente captar uma energia de fazer, de libido, de realização, né? Então, quando a gente está desalinhada, por exemplo, nesse chakra, a gente vai se sentir meio desmotivada, sem vontade para fazer as coisas, né? Está muito ligado com esse chakra. Ele tem essa energia de nos levar para a frente, né? De nos mobilizar para a ação, né? Então, é aí nesse duplo etérico, né, que estão os nossos 7 chakras. Então, quando a gente trabalha nesses alinhamentos, nas meditações, por exemplo, o Theta Healing faz muito isso também. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está gerando vitalidade para o nosso corpo físico. Além disso, a gente prepara muito mais o nosso corpo físico para receber as informações instintivas do nosso ser, né? Ele transmite sensações e emoções, né? Ele faz essa conexão energética entre o corpo físico e o espiritual, né? Então, assim, ele manda a informação, o nosso corpo físico recebe, e aí o nosso cérebro, os nossos transmissores neurais, eles recebem e passam a informação para a gente de alguma maneira. Quanto mais a gente se conhece, mais facilmente a gente recebe a informação, a gente acessa, né, aquilo que está sendo emitido para a gente. Até mesmo, meninas, assim, quando a gente, por exemplo, está numa situação de perigo, né? É esse corpo que vai mandar uma informação de perigo e a gente vai receber essa informação no nosso corpo, e aí a gente vai ter as nossas reações, as chamadas reações do paralisa, corre ou ataca, né? Que é o que o nosso corpo instintivo faz quando a gente está diante de um perigo, diante de algo que pode causar um perigo físico, mortal, né, ou psicológico para a gente, tá? Então, nesse sentido, esse duplo etérico, né, ele é aquele corpo que está um pouquinho acima da nossa pele, ok? Então, a gente pode, por exemplo, se exercitar em perceber e se relacionar com esse corpo, simplesmente, né, passando a nossa mão sem tocar a nossa pele, ok? Isso pode fazer isso no seu corpo inteiro. Você vai perceber um campo de energia que vai esquentar, ele vai se manifestar de alguma maneira para você, né? Seja na palma da sua mão, ou seja na sua própria pele, aonde você está passando essa mão. Esse é um exercício que também é uma dica, tá? É um exercício que é muito interessante da gente fazer com os nossos namorados, parceiros, maridos, nossos amores, né? Pode ser, né, as meninas que estão aqui, né? Os nossos amores, né? A gente pode fazer esse exercício uma na outra, um no outro, né? Para sentir isso, né? É um exercício também que gera uma intimidade bem interessante. Então, uma dica para vocês. Outra forma de vocês se darem conta, né, da existência do duplo etérico é quando a gente faz exercícios de meditação, né, e a gente faz foco, atenção
concentrada, né, nas nossas extremidades, por exemplo, nas pontas dos dedos das nossas mãos ou na ponta dos dedos dos nossos pés, né? Para pessoas que já fazem um pouquinho, já tem um pouquinho mais de desenvoltura aí né, nas meditações, consegue se concentrar e consegue sentir a vibração energética que essa região do nosso corpo emite. Na verdade, é o duplo etérico que está ali vibrando, né? E aí o nosso corpo vai sentindo esta vibração, ok? Daí a gente vai para o corpo astral. Bom, esse é a sede das nossas emoções. Eu quero chamar a atenção de vocês o quanto que nos 7 corpos a gente vai sentir, a gente vai perceber, né, a importância, né, do que eu sempre falo para vocês, né? Corpo, mente e emoção. Vocês vão ver que eles estão presentes aqui, né? Agora no corpo astral, por exemplo, que é o terceiro corpo, né? No espiritismo a gente chama ele de perispírito, onde se acumulam, é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ok? Então, é aqui também, é nesse perispírito, que a gente guarda as nossas emoções, que eu chamo aqui de exacerbadas, que roubam energia da nossa vitalidade, né? Ou seja, do nosso duplo etérico, e, portanto, vai tirar a vitalidade do corpo físico. Então, está tudo ligado, né? Então, quando eu não estou me sentindo bem, né? Estou deprimida, estou com medo, estou com ansiedade, estou com uma raiva fenomenal, né? Porque algo aconteceu e eu não consegui lidar e limpar isso em mim, né? O corpo duplo etérico e o corpo físico serão fatalmente, eles serão afetados por isso, né? Então, nesse corpo, o astral, é daí que a gente começa também a desenvolver doenças, né, no corpo físico, né? Porque emoções não tratadas, emoções não curadas, emoções não acolhidas, né? E aí transformadas, né? A gente precisa, porque lembrando, todas as nossas emoções, elas geram um campo vibratório, né? E as emoções negativas estão gerando o quê? Um campo vibratório negativo. Ah, Cris, mas é difícil, né? Porque com essa vida que a gente está levando, isolamento social, crise, tive problemas de saúde aqui na minha família, tive perdas. Sim, né? Somos humanas, né? E sim, a gente vai viver, isso é inevitável, né? É que a gente esteja vivendo e que vai continuar vivendo momentos de dificuldade, né? O que é importante é a gente se dar conta, a gente estar alerta, a gente estar atenta e aí trabalhar isso com ferramentas, né? Com alguns meios, algumas formas, alguns caminhos, para que isso não se instale, para que isso não permaneça por um tempo maior do que aquele que é naturalmente aceito, né? Então, por exemplo, né, me veio aqui agora a questão do luto, né? É importante que a gente passe por lutos, né? E o luto, meninas, ele não está só relacionado à perda, né, de pessoas queridas, pessoas que amamos, né? Muitas vezes o luto também está relacionado a situações, né, que acabam na nossa vida e que fazem a gente viver uma transformação profunda e que às vezes leva a sofrimento e a dor, né? Então, ok, mas a gente passa pelo luto por um X período, né? Por isso que assim os antigos não falam 90 dias de luto, tem até questão de hábitos, como, por exemplo, a cor da roupa, tem hábitos, né, de você não estar presente em eventos sociais, em festas, sei lá, enfim, né? Por quê? Porque a gente passa por esse período, que é o período da gente diluir dentro de nós, nos nossos corpos, né? E aqui eu tô falando do corpo astral, e aí a gente, né, propiciar a gente adentrar numa nova fase, né? Bom, então, continuando, a gente chega no quarto corpo, o mental concreto, né? Aqui é a sede dos pensamentos, é onde moram nossas crenças, nossos paradigmas, né? É aqui que a gente projeta, né, a realidade que nós experimentamos. O que significa isso, né? Gente, a realidade é algo que, vocês vão falar, como assim, Cris? É algo que é uma experiência pessoal,
né? A gente pode passar pela mesma situação, cada uma de nós, tá? E cada uma de nós vai relatar esta realidade à sua forma, do seu jeito, né? Por quê? Porque a gente vai ver conforme os nossos filtros, né? Que são os filtros? São valores, são crenças, são paradigmas, tudo isso que vai fazer a gente enxergar do nosso jeito, né? Por isso que é difícil por isso que a gente fala, né? Apesar de nós sermos muito parecidas, mas também somos únicas, né? Porque cada uma tem os seus próprios filtros, né? E vai enxergar a realidade ao seu modo, né? É aqui também que é onde está o mora, né? É a casa do nosso ego, que também é chamado de eu inferior. Quem é o ego? O ego é uma parte, vamos chamar assim, da nossa psique, né, que determina, que é ele que comanda a maior parte das nossas ações aqui no mundo 3D, né, na forma como a gente vive. Então, o ego é ele que vai dizer, né, que comanda lá as nossas ações, buscando o quê? Buscando a nossa segurança, né, buscando o nosso bem-estar, porque a gente tem que tomar cuidado. Por que eu faço assim com a mãozinha? Porque o ego, ele sempre busca o prazer momentâneo, o mais fácil, aquilo que te mostra para o mundo externo de uma maneira poderosa, mas que não necessariamente ele te leva a longo prazo, né, para uma vida muito mais plena, né, que é o que a gente vai chegar lá no nosso eu superior. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o ego, por quê? Porque o ego é amiguinho da materialidade, né? Das coisas do consumismo, tá certo? Né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Ele tem um papel preponderante nas nossas vidas, mas a gente tem que tomar cuidado com ele. A gente tem que falar, ego, menos, né? Se ele cresce demais, se ele fica muito, né, fortão demais, ele pode levar a gente a escolhas erradas, né? E, de novo, como ele está aí representando o nosso mental concreto, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai influenciar, ou seja, o resultado de escolhas erradas vão gerar emoções que estão lá no corpo astral, emoções ruins, né? E que necessariamente vão provocar lá no nosso corpo físico, né, malefícios. Vocês entendem? Então, assim, uma coisa leva a outra, uma coisa é conectada com a outra, né? Depois a gente vai ter... antes de entrar aqui no mental abstrato, eu quero mencionar aqui para vocês que até o quarto corpo a gente chama, né, dos corpos mutáveis, né? Ou seja, a cada existência nossa, né, eles vêm com uma determinada configuração, vamos chamar assim, tá? São esses 4 corpos juntos operando que determinam a nossa personalidade nesse momento, nessa vida de agora, né? Então, né, é aqui que a gente trabalha com mais, vamos dizer assim, com mais efetividade, né, os nossos karmas, aquilo que a gente veio experimentar, fazer, aprender aqui nessa existência, ok? Por quê? Porque quando a gente chega num mental abstrato, né, que aí a gente onde moram o quê? Os nossos ideais mais nobres, né? É a sede dos arquétipos. Lembram que eu já falei um pouco em lives, nos cursos com vocês, né? Do que são arquétipos. Não vou entrar nisso hoje, mas é aí, nesse corpo, que eles moram, né? Que eles estão. Então, toda a nossa biblioteca, né, desses nossos arquétipos estão aí, ok? E os nossos karmas, aquilo que a gente veio para limpar, para melhorar, né, para aprender, ok? Para aprender para quê? Para a nossa evolução, né? Porque se a gente para pensar, né, dos 7 corpos, né, do mais material ao mais né, etéreo, né, vamos chamar assim, que é o corpo átmico, a gente vai num processo de evolução, assim, para a gente começar a trabalhar, por exemplo, os nossos corpos, o nosso corpo mental abstrato, né? A gente já tem que estar desperta para pelo menos os nossos 4 corpos que já falei aqui, né?
Então, a gente vai... nesse corpo mental abstrato é onde estão os nossos talentos, talentos que talvez a gente nem saiba que possui, né? Outro dia, né, para ilustrar um pouco, eu mostrei, né? Mostrei para, eu não sei agora se foi num grupo, se foi mais individualmente, mas eu mostrei uma atividade que eu fiz espontânea, tava no momento livre e fui desenhar, né? E aí eu fiz um desenho na capa de um caderno meu e a pessoa falou assim: Nossa, Cris, né? Que arte! Você tem um talento. Eu nem tinha me dado conta, porque na verdade assim, eu nem me vejo realmente eu até gostaria muito de ainda me aprofundar um pouco nessas técnicas do desenho. Mas na hora eu olhei e falei, realmente, de fato, né, emergiu algo que eu não controlei, eu deixei simplesmente fluir, né? E emergiu um talento naquele momento, né? Numa atividade que eu fiz para o meu bem-estar, eu estava ali sozinha, tal, resolvi fazer e foi muito benéfico, de verdade, aí para o meu corpo mental abstrato, né? Então, é nesse corpo que nós guardamos essas coisas, nossas virtudes, nossos potenciais, né? Então, tá tudo aí. Bom, aí a gente vai para o nosso corpo búdico. Aqui é a sede da nossa intuição, né? Ou seja, ele está ainda lá mais em cima, por isso que é tão importante, né? Quando eu falo para vocês a gente trabalhar a nossa intuição diariamente, a gente acessá-la diariamente, a gente consultá-la diariamente, é porque de verdade, né, é nesse lugar que mora a nossa sabedoria, a sabedoria de cada uma de nós, né? Lembrando o seguinte, o que é essa sabedoria, né, mulheres? É a sabedoria que fala para o nosso bem-estar, para a nossa cura, para as nossas realizações, né? Para que a gente saiba como superar os desafios que se apresentam para cada uma de nós, né? Então, se a gente aprende a trabalhar a nossa intuição, né? Que ela é não intelectual, né? É uma inteligência intuitiva, ok? Essa é a nossa melhor amiga, não vamos esquecer nunca disso, né? Nós vamos ter o quê? Um diferencial enorme, né? Para a gente lidar, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento amoroso, no que for, né? Para a gente fazer os nossos processos decisórios, para a gente se colocar, né? E obter mais sucesso não só nesse sentido mais material, tá certo? E aí a gente, né, se sentir mais poderosa, de novo o poder pessoal aqui, né, se expressando, né? É o lugar da sabedoria e da compaixão, né? O Dalai Lama fala muito sobre a importância também de nós exercitarmos a compaixão. O Dalai Lama diz que o que diferencia o ser humano dos outros animais da Terra é a compaixão, né? Que se a gente deixa de exercitar e de praticar a compaixão, nós deixamos de ser humanos, né? Então, eu acho isso muito bonito e muito sério, né? De muita responsabilidade, né? Então, é aqui no corpo búdico, né, que se encontra esta tal da compaixão. E é também onde está o nosso campo acástico. O que é os registros acásticos, né? É como se fosse uma biblioteca que cada uma de nós temos, por isso que é o lugar da nossa sabedoria, né? Que é de todas as nossas existências, as nossas ancestrais, que é transmitido celularmente para a gente, nosso DNA guarda isso, né? Então, é aí que mora a nossa biblioteca akáshica. Então, assim, quando a gente quer fazer processos de cura, terapêuticos, mais elevados, né? A gente tem a possibilidade, através do corpo búdico, de acessar essas bibliotecas, né? E aí a gente fazer curas que não só vão impactar, né, em nós diretamente, como também vai impactar nas que nos antecederam, ou seja, se lembram das nossas mulheres ancestrais no Gineceu 1? Pois é. Então, a gente pode fazer trabalhos que nos ajudam, que nos curam, que nos traz uma sensação de inteireza,
tá? E que também vai impactar todas as mulheres que nos antecederam, não só nas mulheres, todos os nossos ancestrais, ok? E também vai ajudar aqueles que, né, vieram depois da gente. Olha que bonito, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo coisas, a gente não se dá conta, mas que a gente está fazendo além de nós, né? E, de verdade, comecem pensando em vocês, comecem por vocês. Uma vez que vocês abraçam a causa dessa cura integral de vocês mesmas, vocês estão fazendo primeiramente por vocês, que é o mais importante, mas vocês estão ajudando também outros. E eu acho isso muito importante dizer, porque isso cria também uma sensação que nós mulheres precisamos tanto, né, de que não estamos sendo egoístas. Então, se a gente está lá numa sessão ou está tomando floral, vai lá na nossa terapeuta de floral, ou a gente vai lá numa sessão de massagem, ou a gente vai lá na aula de yoga e acha que está deixando para trás a casa, né, a família e um monte de coisa. Gente, vocês estão fazendo por vocês, mas em algum plano vocês estão fazendo por todos. Então, olha só, isso também dá aquela sensação de, né, que bom, né? Então, para a gente fechar, então a gente vai para o corpo átmico. Nesse corpo, o dito, esse é o corpo que a gente chama da própria centelha divina, né? Então, assim, as diversas teorias, não só as orientais, né? Porque, por exemplo, a Theta Healing, tanto o Theta Healing quanto barras de Axis, né? Eles são ocidentais, na verdade, mas os orientais, principalmente, né? Tem toda uma linha, e mesmo nas linhas mais espirituais, né? Espiritualistas, fala, né, de que todos nós viemos, e os físicos quânticos, né, todos nós viemos do mesmo lugar, né, do mesmo ponto de energia, né, e que aqui a gente chama da centelha divina. O que é a centelha divina? É como se fosse uma fagulha dessa energia maior que nós podemos chamar de Deus, né, independentemente aí se, né, cada um pode dar o seu nome, mas poderíamos chamar do Criador de tudo que é, né? Ou seja, é de onde nasce toda a vida, né? Vamos dizer que é um lago, um manancial de vida, né? Que é a centelha divina, e onde mora lá o núcleo do nosso espírito, ok? É a consciência mais pura, né? Sem nenhum tipo de filtro, né? De paradigma, de crença, é onde mora essa pureza, essa consciência mais limpa e mais pura que há no universo, né? É claro, né? A gente fala, Cris, dá para chegar lá, né? Dá para a gente né, chegar nesse ponto? Isso aqui, a gente está falando do corpo átmico, a gente já está falando de pessoas com um grau de iluminação, né? De despertar, né? De trabalho, sim, trabalho nesse sentido da gente se lapidar, né? Da gente buscar a nossa essência. Aqui é a essência de tudo que existe no mundo, né? Então, aqui no corpo átmico, a gente fala que não existe a dualidade, ou é isso, ou é aquilo, né? Olha que lindo isso, né? Aqui é o total, aqui é onde a unidade existe sem separação entre as suas partes. Eu comecei falando sobre o quê, né? O outubro rosa, o corpo jubiloso, né? Aí eu falei das mamas que a gente está a gente vive no ocidental, no mundo ocidental, a gente vive dentro do paradigma de que nós somos compostas de órgãos, né? Agora eu vou lá no médico do estômago, porque meu estômago está doendo. Agora eu vou lá na minha ginecologista fazer o meu exame de mamas, porque é outubro rosa, né? Quando, na verdade, nós somos tudo isso aí. Nós somos os 7 corpos. E os nossos órgãos, né, já que eu citei eles também funcionam interligados, né? Então, quando a gente, por exemplo, se vocês quiserem e podem ir atrás, se a gente vai buscar mais informações sobre isso, a gente vai ver que, por exemplo, determinadas emoções, por que alguns órgãos adoecem? Eles estão ligados a determinadas emoções, né? Eu estou com uma gastrite, estômago, né? Talvez você esteja vivendo períodos prolongados de ansiedade, né? E isso afeta exatamente a região do estômago, né? Mas então, assim, é o quanto que a gente precisa aprender,
né? A não enxergar a coisa tanto assim entre suas partes, né? E entender que está tudo junto, está tudo integrado, né? Que uma coisa afeta a outra. Então, essa foi a minha ideia em trazer no Gineceu 2, né, os 7 corpos, né, para que a gente perceba, faça a nossa lição de casa, no sentido de não só a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar do nosso sono, a gente precisa cuidar dos nossos exercícios físicos, assim como a gente precisa cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, porque elas levam a gente para lugares muito limitantes, né? Então, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer chegar no ponto da gente, né, trabalhar no nosso corpo átmico, é um longo caminho, é verdade, mas não se desanimem. Eu continuo animada, né? Eu continuo buscando, mas é isso, né? A gente entender que a gente está numa jornada, que a gente está numa estrada, a gente está nessa caminhada, né? E que se a gente se cuida, mesmo que seja um pouquinho que a gente faça todo dia, ok, né? É isso que vai tornar o corpo jubiloso de vocês, né? É assim que ele vai existir. Como diz Clarissa, né? Fazendo um pouco agora de uma conexão, né? De uma ligação de tudo isso que eu trouxe dos 7 corpos com a mulher selvagem, né? Clarissa aponta para a gente, em todo o livro, não só no capítulo do corpo jubiloso, mas no corpo jubiloso ela fala muito sobre a importância e o poder que as nossas ancas, né, que toda a nossa região, né, do baixo ventre, né, da nossa região uterina, ela tem para a nossa saúde, ela tem para a nossa potência, né? Clarissa, na verdade, no livro, em vários capítulos, ela trabalha muito, ela traz muito para a gente as questões emocionais, né? Que estão o quê? Relacionadas à nossa autoaceitação, né? Se somos cíclicas, então hoje você já não é uma mulher tão jovem, ok? Então, dentro da sua idade, o que você pode fazer dentro daquilo que a sua idade te permite, né? Que o seu corpo te permite e que vai trazer a potência, né? A potência maior que você pode exercer hoje. Então, a mulher selvagem, ela, antes de tudo, é uma mulher sábia. Esse arquétipo da mulher selvagem, ele é um arquétipo de sabedoria, né? Então, é como a gente se relaciona com o nosso corpo, como a gente se relaciona com as nossas emoções, como a gente vai se relacionar com a nossa mente para combater os nossos predadores, né? Então, Clarissa, o tempo inteiro, ela traz isso, e quando ela nos compara, né, com os lobos ou com as lobas, né, ela fala muito sobre isso também, né, sobre como que os lobos eles mexem com o corpo deles, né, dentro da sua linguagem, dentro de um processo mesmo de organização social, né, de tarefas que eles têm que cumprir, né, responsabilidades de cada um, porque existe tudo isso, né, dentro de uma alcateia, né? E a mesma coisa, quando ela faz essa comparação das mulheres com as lobas, é porque ela identificou muita coisa nas lobas que, né, existem em nós e que nós deixamos, né, de praticar, esquecemos simplesmente, né? Então, essa mulher selvagem, né, quando Clarice, por exemplo, ela fala sobre a importância da alegria, e ela diz que a alegria é uma característica do feminino, né? A mulher carrancuda, ela deixou o seu feminino lá guardado no armário, né? No baú, sei lá onde. Mas, assim, trazer a alegria, porque assim, essa alegria que faz a gente brincar, que faz a gente cantar, que faz a gente rodopiar, que faz a gente sorrir, né? É essa alegria, né, que trabalha nos nossos 7 corpos e faz com que faz com aquele corpo, que é aquele que a gente mais se preocupa, né, na vida e na existência que a gente vive hoje, né, que é o nosso corpo físico, ele esteja pleno, cheio de saúde, cheio de luz, né, cheio de amor, né, porque lembrando, quando a gente fala do corpo átmico, lá na centelha divina, ele é puro amor,
né? O amor na visão mais ampla, né? E mais fértil que possa existir no universo e no mundo. Então, é isso, a mulher selvagem, ela acessa essa alegria quando ela vem, né, e trabalha o seu corpo, e trabalha a sua leveza, e faz tudo no seu ritmo, do seu jeito, com a sua cor, né, com o seu aroma, né, com o seu jeito de ser, né, se aceitando, se amando, lembre-se sempre do autoamor, né, sempre cito isso para vocês, e assim, né, que a gente encerra, né, aqui a minha palestra, né, aqui no Gineceu 2, no Corpo Jubiloso, para quê? Para que a gente já se desperte, né, e comece a entrar no clima, né, da dança e do Sagrado Ventre, né, que a gente vai ter agora com a segunda palestra, na verdade, uma palestra mais prática, né, uma vivência prática, né, que a Luana Medeiros vai trazer para vocês, né, no outro vídeo. Muito obrigada, gratidão. Venham para o Gineceu 3, né? Logo, logo vocês vão saber sobre o próximo tema e vamos espalhar, né, essa informação, esses conteúdos. Eu acho que isso é muito importante para o crescimento, de novo, orgânico. Eu estou fazendo um trabalho muito orgânico aqui com vocês, né, onde eu trago as minhas convidadas, onde vocês trazem as amigas de vocês, e a gente pode fazer um pouco diferente, né, do que vinha acontecendo com Mulheres Selvagens, que, na verdade, lá em Mulheres é uma outra proposta, é um curso, é um trabalho mais aprofundado, né, a gente trabalha alguns aspectos a cada, né, a cada curso, e aqui não, aqui a gente faz um pouco desse olhar, né, sobre temas que são satélites, né, da mulher selvagem, e que são também extremamente importantes e nos ajudam a ir além, né? Que é isso que eu quero com vocês. Então, que Gineceu continue florescendo e gratidão pela presença de todas vocês aqui comigo.